as we wait upon the Lord, wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Primeira tarefa da aula. Temos tarefas. Vamos lembrar as seis bem-aventuranças que nós já estudamos, sem abrir a Bíblia, sem cola. A primeira, quem vai me dizer? Bem-aventurados o quê? Porque o quê? Porque deles é o quê? É o reino dos céus. Segunda, bem-aventurados os que choram. Por quê? É interessante você lembrar a bem-aventurança e o resultado que ela traz. Valeu? Depois vem bem-aventurados os, porque herdarão a terra. Lembrança, a aula foi mansidão, porta para herança. Amém? Aí depois dos mansos, bem-aventurados, porque os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos ou serão saciados. E a última que a gente estudou, essa foi a que mais mexeu comigo. Bem-aventurados os irmãos. Valeu, varanda se pronunciando aí, tá vendo? Você está pensando que é só você? Varandas também falam. Todo mundo de parabéns. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bom, sobre os limpos de coração. Talvez eu saia um pouco do conteúdo do e-book, tá? Porque tem muita coisa dentro desse assunto que, se eu fosse escrever, eu precisaria de muito lápis e muito papel para a gente entrar nesse mundo. Presta atenção que quando a gente está diante dessa declaração, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, essa declaração coloca eu e você numa situação muito complicada. Sabia? Por quê? Pensa em que sentimento de inadequação a gente se vê quando a gente faz uma análise verdadeira do nosso coração. E a gente tem aprendido ao longo desse curso, que já vai para mais de um mês, né, que a gente está junto. Tem que lembrar que no final do mês tem mais uma festinha de aniversariantes. A gente tem lembrado e aprendido ao longo desse curso que Jesus poderia, por exemplo, ter começado as bem-aventuranças falando assim: bem-aventurados limpos de coração, porque a impressão que a gente tem é que a limpeza do coração é o start da vida cristã. Não é isso? Você estava pensando nisso agora? Por exemplo, eu vou sair um pouquinho do contexto do livro aqui, do e-book. Eu vou entrar um pouquinho numa questão da teologia sistemática. Quando a gente pensa em limpeza de coração, se a gente pode achar uma palavra para limpeza de coração, que palavra seria essa? Não é essa ainda que eu quero. Oi? Não é essa que eu quero. Tem uma palavra que Jesus, aliás, nunca disse essa palavra. Se você procurar essa palavra nos 4 evangelhos, você não encontra essa palavra na boca de Jesus. Santidade. Oi? Santidade. Santidade. Jesus nunca falou de santidade. Eu desafio você a achar entre os 4 evangelhos, que são chamados evangelhos sinópticos,
uma declaração de Jesus falando sobre santidade. Não tem. Porque para ele santidade significava exatamente a limpeza do coração. E dentro da teologia sistemática, a gente aprende uma coisa. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, ele olha para essa igreja que tinha problema até desespero. Na igreja de Corinto, tinha filho que transava com a mulher do pai. Os caras na hora da ceia se estapeavam para ver quem ia comer mais. Mas quando se olha no início da carta, Paulo diz assim: aos santos que estão em Corinto. Será que Paulo está tendo uma visão errada da igreja? Vamos a Eclesiastes capítulo 3. Melhor é o fim de todas as coisas do que o início delas. Provérbios diz que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esses textos eu estou trazendo para você com o único objetivo de fazer você entender duas situações da santificação. A primeira é a santificação posicional, que é exatamente aquela que Paulo olha a igreja de Corinto e diz aos santos que estão em Corinto. Porque uma vez que você é justificado, lembra que a gente falou sobre justificação? Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma unção aqui muito doida. Uma vez que você é justificado pela obra da cruz de Cristo, você já é posicionado em lugares de santidade. Vou exemplificar isso da forma mais simples para você. O Benja, da Tati e do Luiz. Se você olhar para essa criança, você vai ver nele traços do pai e da mãe. Amém? Qual é o esforço que o Benja fez para parecer com o pai ou com a mãe? Nenhum. Isso depende da semente pela qual ele foi gerado. A santificação posicional, ela existe a partir de onde somos gerados. Uma vez que fomos gerados de uma semente incorruptível, nós temos esse DNA, esse atributo de Deus agindo em nós, chamado santidade. Então, quando Paulo olha para a igreja de Corinto, ele está vendo um processo de Deus acontecendo na vida dessa igreja, que vai no final colocá-los na posição efetiva de santificação. Em que final? Irmãos, se a vereda do justo, se o caminho do justo é como luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito, quando será o final? Diga comigo: no dia perfeito. Você está entendendo o que eu estou explicando? Está entendendo? Diz amém. Está entendendo mesmo? Agora, quando a gente fala de outro tipo que a gente estuda na teologia a respeito da santificação, é a santificação processual. Diga comigo: santificação posicional, santificação processual. Vou te dar um exemplo da santificação processual. Você sabe como é que o ouro é feito? Quando ele é extraído, ele é preto, ele não é dourado. Nas jazidas, o ouro ele tem uma cor escura. E aí o ourives vai pegar aquele material, seja ouro ou prata, vai colocar num vaso chamado cadinho. E ele vem com um maçarico na mais alta temperatura e joga ali em cima. O fogo a que esse metal está sendo submetido faz com que o metal derreta. Uma vez que o metal derrete, ele começa a girar pela força da temperatura. A temperatura vai agindo tão fortemente no metal que ele começa a girar dentro do vaso. A água fervendo não borbulha, o metal ele gira. Nesse processo, as impurezas que estão ali são jogadas para fora. E aí o ourives vai saber que aquele metal está puro quando ele tira o fogo e olha.
E aí ele vê o rosto dele refletido naquele metal. Esse é o processo da santificação. E aí Paulo olha para a igreja e diz assim: porque eu sofri dores de parto até ver Cristo gerado em vós. Há um dia perfeito na nossa vida no tocante a essa limpeza de coração. E esse processo, ele não acabou nem na minha vida, nem na sua. Nós veremos o Senhor. Eu acredito. Por quê? Diga comigo: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Esse é o dia perfeito. Mas vamos voltar para o coração. Dizem que o coração do homem é mais ou menos do tamanho de uma mão fechada. A minha não é muito grande, eu imagino que meu coração também não seja tão largo, né? Ele tem a função de espalhar o sangue pelo corpo. E graças a Deus eu fiz um exame semana passada com vistas à cirurgia, e o médico disse que meu coração, sim, aparentemente está legal, está bombeando sangue legal, a carótida está beleza, está chegando sangue no alto da sinagoga, está tudo beleza, só não nasceu o cabelo, irmão, mas está tudo funcionando tranquilo. Deus é bom, né? E a gente vê o coração como centro da vida, não é? Joga sangue para tudo que é lugar. Mas quando a gente vai para as Escrituras, coração assume um papel transcendente à expectativa biológica. Ainda que operando biologicamente, mas a palavra em Provérbios diz assim: sobre tudo o que tu deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então a gente vê que o coração, ele é um depósito, mais ou menos aqui. Ele é um depósito de um monte de coisa, sejam boas ou más. Dentro do coração, a gente guarda muitas coisas. Algumas delas que entram pelos nossos olhos, outras que entram pelos nossos ouvidos e outras que nós herdamos. Histórias que a gente herda, coisas que nós ouvimos, coisas que nós vemos. E é interessante que Jesus uma vez ele disse que a boca fala do que... Então você imagina que quando Deus nos propõe uma limpeza do coração na sua palavra, através dessa declaração de Jesus: bem-aventurados limpos de coração, é porque existe de fato uma terrível sujeira dentro do coração, mas que em contrapartida existe um baita de um sabão em pó. E o Senhor fala assim: eu vou me sentar com você como sabão de lavandeiro, eu vou te acrisolar, que é exatamente aquele processo de botar o fogo na prata para te purificar. E a nossa verdadeira crise, ela subsiste no seguinte: poxa, mas dentro do meu coração a gente tem o que a gente quer, o que a gente pensa e o que a gente sente. A gente precisa observar que nessa bem-aventurança Jesus não falou assim: bem-aventurados limpos de pensamentos, ou os que têm a cabeça mais achatada, ou os que têm a cabeça meio ovo. Ele não se preocupou com a cabeça, ele está falando de uma outra central do nosso ser, que totaliza toda a nossa compreensão de pensamentos, de vontade e emoções, que é o coração. Então Jesus foi no alvo. É interessante que Jesus, ele é preciso nas coisas que ele fala.
Você lembra do jovem rico, que ele propõe para o jovem? O cara vai perguntar para ele: o que eu faço para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Você conhece os mandamentos? Aí ele falou: conheço tudo. Mas Jesus disse: só falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, e você vai ter um tesouro no céu. Adiantava ele conhecer todas as leis e todos os mandamentos da Torá? Para aquele jovem adiantou alguma coisa? Por quê? Ele conseguiu sair da presença de Jesus mais triste do que quando chegou. Porque Jesus tocou num ponto sensível da questão. E quando Jesus fala da limpeza do coração, ele está tocando num ponto principal da nossa caminhada cristã. Porque dentro do coração estão todas as coisas que queremos, todas as coisas que sentimos e todas as coisas que pensamos. Os nossos juízos de valores, eles não são estabelecidos no miolo. Os nossos juízos de valores são gravados na tábua do nosso coração. E é exatamente nesse lugar que a gente precisa sofrer uma limpeza tremenda. Não obstante que Jesus está falando do coração, a gente tem uma tendência a romantizar essa questão. E não é desvalorizar o intelecto, até porque existem Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona viveu no século III e Tomás de Aquino no século XIII ou XIV. Tomás de Aquino é um dos maiores escritores da teologia sistemática, e Agostinho de Hipona é chamado um dos pais do deserto na igreja, lá atrás. O Agostinho de Hipona, ele dizia o seguinte: primeiro você crê para depois entender. E o Tomás de Aquino dizia: não, você primeiro entende para depois crer. A grande verdade é que as coisas se completam nessa dinâmica. E eu vou te dar uma experiência minha. Eu estava no Rio de Janeiro antes de morar na Europa, e Deus falou comigo para eu estudar física quântica. Eu falei: mas que eu vou estudar física quântica? Você nem física. Como é que eu vou ler? Não, você vai ler sobre física, astronomia, que é diferente de astrologia. Astronomia é a lei dos astros. Nomos do grego é lei. Aí naquela semana, meu sobrinho me liga e fala assim: Tio, estou com um livro aqui para te dar fantástico. Eu falei: qual é? É de um escritor chamado Fred Hearing. E ele está falando sobre as verdades da Bíblia. Aí eu falei: quero esse livro, A Luz da Ciência. Aí eu comecei a ler o livro. Eu li o livro em 4 meses, um livro grosso assim. Fui para a Suíça. Deus me coloca diante de um empresário suíço, milionário, que não acreditava no Evangelho. E aí eu comecei a conversar com o cara sobre o Evangelho. E ele olhou para mim e falou assim: eu estudei na melhor universidade de Paris. Você está me vindo com essa questão aí de fé? Tem certeza? Você quer conversar comigo sobre isso? Aí eu falei: tá bom, então você quer conversar sobre ciência? Vamos conversar sobre ciência. Abri a Bíblia em Jó. Onde você estava quando as estrelas juntas cantavam louvores ao meu nome? Ele falou: e o que tem isso a ver com ciência? Eu falei: tudo. Aí peguei o livro do Fred Hearing e abri na página onde falava que o telescópio Hubble identificou na queima das estrelas, uma frequência que elas emitem de 144 Hz. É a frequência que nós usamos para afinar os instrumentos. Que eles só conseguiram detectar essa frequência porque transformaram em sinal de rádio, porque o som não se propaga no vácuo e o espaço é vácuo. Transformaram a frequência em sinal de rádio, decodificaram, disseram: está aqui, as estrelas cantam. Quando eu falei isso para ele, então eu estou te dando esse testemunho para você entender que o intelecto não está dissociado da fé. Inclusive,
se a gente está falando de amar a Deus com todo o nosso coração, a gente vai amar a Deus com a força do nosso pensamento, com a nossa mente, amém? Aí você passa a amar a Deus com o entendimento. E qual é a base do entendimento para amar a Deus? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então você se torna capaz de amar a Deus compreendendo o fato de que Ele te amou. Então no intelecto essa verdade vem, e aí o coração se abre para isso, entendeu, Emanuel? Está compreendendo? E quando Jesus está falando de limpos de coração, Ele está exatamente falando de uma pureza que envolve vontade, pensamento e emoção. Quero abrir um outro parêntese. Você consegue mandar nos seus pensamentos? Consegue, Van? Val? Olha só, que coisa interessante que ela falou. Isso está alinhado com o pensamento de Lutero, Martinho Lutero, ícone da Reforma Protestante de 1517. Ele dizia o seguinte: eu não posso impedir o passarinho de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que sobre ela ele faça um ninho. Vamos trazer para a Bíblia. Você pode controlar os seus pensamentos? Olha o que o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas que são. Vou falar de novo. Pensai nas coisas que são do alto. Vou lembrar vocês desinência modo temporal que a gente falou aqui na língua portuguesa. Esse verbo pensar está no modo imperativo, então ele é uma ordem. Como é que você vai encher, vai limpar o seu coração pensando nas coisas que são da terra? Eu tenho 2 cachorros brigando. Quem é que vai vencer essa briga? O que tiver mais alimentado. Isso quer dizer que se eu provisionar para a minha carne, eu não estou trazendo limpeza para o meu coração. Jesus disse para você ter cuidado com o que você olha. É interessante que o Jó escreveu assim: eu não posso colocar os meus olhos sobre uma virgem. O salmista diz assim: os teus olhos olhem para diante de ti. É impressionante como é que os nossos olhos têm o poder de absorver coisa ruim. Tem gente que não se enche pelo que ouve, mas se enche pelo que vê. Se suja mais pelo que vê do que pelo que ouve. A psicologia já discerniu que o sexo feminino ele é sensível à frequência da voz. A mulher, ela é muito mais tocada pelo que ela ouve, tanto para bem quanto para mal, e o homem pelo que vê. Por isso que tem um monte de cara bobo que vê uma mulher na rua, fica acompanhando com o olho. E se ele soubesse que a mulher ela é muito mais sensível ao que ela ouve, ele não falava tanta besteira. Sabia disso? Então a gente quer encher o nosso coração de coisas que não vão trazer para nós nenhum benefício. E aí a gente começa a se encher de lixo, irmão. Quer ver um negócio interessante? Provérbios 6, versos 17, 18 e 19. Vê aqui no 16: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Primeira coisa, olhos
Já viu quando alguém te olha assim? Querendo te rebaixar pelo olhar. 2, língua mentirosa. Vai vendo das coisas que Deus odeia. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos. Ou seja, coração que produz pensamentos aprisionadores. Deus odeia isso. Aí ele continua falando: pés que se apressam para correr para o mal. 6, a testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contenda entre irmãos. Diga comigo: fofoqueiro. Deus odeia. Deus odeia. E são dessas coisas que a gente vai abrigando no coração. E Jesus está dizendo: bem-aventurado quem? Os limpos de coração. Fui justificado, aceitei Jesus como meu Salvador. Mas existe uma lei do pecado. E a palavra de Deus diz que o diabo, vosso adversário, anda em quê? Ele está rugindo como um leão. Eu quero te trazer uma palavra sobre pecado, para você entender o processo de limpeza do meu e do seu coração. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, ele diz no capítulo 1 e 2 que nós estamos com Cristo nas regiões, com mais força, nas regiões acima de principados e potestades. Você em Cristo está aqui, dá tchau para os caras lá de baixo e grita para eles assim: losers, foram derrotados na cruz. Colossenses 2, de 13 a 15. Está dizendo que o título que nos era contrário, Jesus tomou, cravou na cruz e expôs principados e potestades à vergonha, triunfando deles publicamente. E aí ele nos assentou com ele nas regiões celestiais. Olha onde é que nós estamos. A pergunta é: será que esses caras têm o poder de subir até as regiões celestiais para nos tentar? Não. Mas eu posso descer até onde eles estão. E aí começa a briga. Por quê? A minha escolha de sair dos lugares celestiais e entrar em regiões naturais da vida me posiciona em lugares de fragilidade. E aí eu estou no nível dos caras. É igual você entrar no gueto, você sozinho, para enfrentar o comando vermelho. Porque pecado é uma questão de escolha. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Ah, mas eu sou carne. Não, você é espírito, que tem uma alma e que habita num corpo. Mas a tua essência é espírito. Você tem o DNA da santidade de Deus em você. Você foi gerado de semente incorruptível. Da mesma forma que o Benjamin não faz esforço nenhum para parecer com o pai, Deus já nos deu essa graça para ele ser feito, a sua imagem ser reproduzida na minha vida e na sua. E não é na força do nosso braço, é obra da graça. Assim como recebestes a Cristo, também andai nele. Recomendação de Paulo aos Efésios, se eu não me engano. Como é que a gente recebeu a Cristo? Pela força da lei ou pela obra da graça? Então a santificação, a limpeza do coração é obra da graça. Onde é que está o meu papel nessa história? Onde é que está a minha responsabilidade nessa história? Quando você vai tomar banho, você toma banho de roupa e tudo, você primeiro tem que querer tomar banho e depois você tem que tirar a roupa e entrar no chuveiro. A água está lá, o sabonete está lá,
Então, a nossa opção nesse processo de limpeza do coração é ouvir a pergunta de Jesus, feito aos leprosos: o que você quer? Eu quero ser limpo, então seja limpo. Uau! Eu quero ser limpo, então seja limpo. Mas a gente vive num ambiente onde toda hora a gente está sofrendo acesso de um monte de coisa. Aí eu estava lendo Romanos 5, 6, 7, 8. Minha Bíblia não está aqui. Se eu te mostrar Romanos 8, está todo rabiscado. Foram 6 meses lendo o mesmo capítulo. Está todo rabiscado, em grego, em hebraico, não é barato. Cara, que nem eu entendo aqui. E aí eu li num texto ali que nós estamos mortos para o pecado. Eu falei: Deus, não dá para entender isso. Morto para o pecado? Como é que é esse negócio? Rapaz, eu fiquei fazendo essa pergunta para Deus muito tempo, até que um dia Deus fala comigo: o que é isso? Ele falou: se você vai no cemitério, um velório, está lá o morto deitado, você pega uma agulha e injeta ela no olho dele. Qual é a reação que ele te dá? Por quê? A tentação é a agulha. O fato de eu estar morto para o pecado significa que eu não respondo ao estímulo da tentação. Vou falar de novo. Ser tentado não é pecado. O pecado consiste na minha resposta ao estímulo da tentação. Entendeu, Varandas? Fala, Tiago fala isso. Que nós somos tentados nas nossas próprias concupiscências. Então, o que acontece? Essa lei do pecado, em muitos momentos, ela vem contra nós com uma força tremenda. Aonde está a condição de ser limpo de coração? Jesus, eu fui tentado e cedi. Eu fui tentado e pequei. A tua palavra diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes por advogado Jesus Cristo, o justo. Sabe o que isso está dizendo para mim e para você? Que quando a gente constata o nível de sujeira do nosso coração, das nossas vontades e estruturas de pensamento, das nossas emoções, e a gente olha para Deus e fala assim: eu quero ser limpo. Ele olha e diz: ser limpo. E aí o processo começa. Eu hoje, dado ao fato de que minha esposa está bem combalida em casa, eu fiz almoço e lavei louça. E ela tinha reclamado que eu lavava a louça muito mal. Eu lavava com pressa, ficava bem lavado. E aí depois do almoço eu fui lavar a louça. E agora eu estou me dando conta de que Deus estava falando comigo exatamente naquele momento ali de lavar a louça, onde Ele pega a esponja e passa uma vez, e passa duas, depois Ele pega a taça, olha e guarda. Foi o meu processo hoje, e é o teu processo, é o meu processo, até ser dia perfeito. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E é muito importante a gente frisar. Ai, louco, mas Deus é bom. Alguém até aqui tem alguma pergunta? Olha que coisa interessante que ela perguntou. Eu vou tentar sintetizar a pergunta. Ela disse: você disse que nós somos muitas vezes contaminados pelo que ouvimos e pelo que vemos, mas a gente vive no mundo. Então como é que a gente não vai sofrer esse acesso? Ou a gente se afasta e passa muito tempo com Deus para ser limpo, e depois quando a gente voltar? Deixa eu te explicar isso. Primeira coisa que Jesus diz em João 17, talvez numa das orações mais lindas que o nosso Senhor fez, Ele diz assim: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Irmão, ricalamante, recialabau é sério.
eles estão, mas não são. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Existe um pássaro chamado garça. Lá no Rio de Janeiro tem muito. Quem já foi no Rio de Janeiro aqui? Você conhece a linha vermelha? Você então deve conhecer muito, você passou muito por lá. Linha vermelha. Quando entra na altura da praia de Ramos, a água é poluidíssima. E a praia de Ramos ao lado tem um mangue. Esse mangue é horrível, exala mau cheiro. E a gente vê as garças brancas, lindas, elas sobrevoam o mangue, descem no mangue e não suja a pena, só suja as patinhas. Aí Jesus abaixa, tira a roupa, bota uma toalha e começa a lavar o pé dos meninos. Quando chegou na vez do Pedro falou: não, senhor, sou eu que tenho que ser lavado, lavar os teus pés, o senhor vem lavar os meus. Aí Jesus olha para ele e diz assim: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ele falou: então faz o seguinte, Jesus, me lava toda a cabeça até o pé. Jesus: não, quem já está limpo não precisa lavar senão os pés. Essa limpeza que Jesus está falando é a manutenção do caminhar. Oi? Irmão, você quer um ambiente pior do que um ambiente artístico? Eu trabalhei 40 anos nesse lugar. Eu toquei com os maiores nomes da música brasileira. Viajei pra caramba com eles. Eu me tornei viciado em cocaína nesse ambiente. Durante 18 anos, eu vivi a realidade de usar droga e tocar com um artista famoso e um monte de problemas. Quando eu me converti, sabe o que Deus fez? Me botou no frigobar, me tirou desse ambiente, literalmente. Até que um dia apareceu uma gravação para eu fazer e Deus falou assim: vai. E eu não sabia por quê. Eu ia gravar com o Belo, lá no Rio de Janeiro. O produtor do disco, ele era Tata da Umbanda. Tata da Umbanda é rei da Umbanda. Ele hoje é um pastor. E eu entrei no estúdio, quando eu olhei, esse camarada muito meu amigo, eu olhei para ele e falei assim: mano, posso fazer uma oração com você? Aí ele olhou para mim e falou assim: pô, cara, eu ia te pedir isso. E aí eu fui orar com esse meu amigo, produtor conhecidíssimo no meio musical. Orei com ele, ali começou o processo de conversão. Um amigo lá do sul mandou um livro para ele do BNI, Bom Dia Espírito Santo. Ele foi sacudido na leitura desse livro. Deus fez a mesma coisa com ele, tirou ele do meio artístico. O cara quebrou na solda. Ele andava de BMW, chegou a ter $100 mil guardado em dinheiro em casa. Ele é o compositor da vinheta do Tela Quente, que toca na Globo toda segunda-feira. Um produtor conhecidíssimo, ficou mal das pernas financeiramente. Deus colocou ele no frigobar, ao ponto dele receber cesta básica. Um cara que andava de BMW, ele teve que andar de Kombi naquelas lotadinhas do Rio, que lá no Rio chama Cabritinho, teve que andar daqui. Irmãos, a obra de libertação dele foi tão violenta e tão precisa, de uma limpeza tão divina da vida dele, que hoje, quando eu vou gravar com ele no Rio de Janeiro, ele me liga para eu gravar daqui da minha casa. Sabe qual é a primeira frase que ele fala? A paz do Senhor, reverendo. Por que Deus me permitiu voltar lá? Não é para que eu me sujasse, mas é que eu tirasse alguém de lá e trouxesse para cá e dissesse: filho, Deus tem um plano para você. Se limpa, deixa Deus cuidar de você. Então, a grande virtude do Evangelho consiste exatamente da gente admitir o quanto o nosso coração precisa ser limpo diariamente, como diariamente a gente precisa tomar banho.
Porque grandes problemas na vida não nascem grandes, eles são somatórios de pequenos problemas. Da mesma forma que a sujeira do coração, ela não começa com um grande pecado, ela começa com pequenas construções. Então, diariamente, nós precisamos nos apresentar a Ele, ao Senhor, e dizer: Senhor, limpa o meu coração. Guardar o coração é isso, entendeu? É simples, é todo dia. E essa limpeza não vai te colocar numa vida de monastério. Você sabe, eu estava estudando, lembrando uma matéria, a história do cristianismo medieval. E perto do século XI, XII, a igreja cristã da época, a católica, né? Ela estava tão envolvida em processos de corrupção e desvio e degeneração da fé, que alguns resolveram criar um lugar para sair dessa sujeira, de onde surgiu a palavra monastério, que quer dizer solidão. E muitos de nós queremos, quando aceitamos a Jesus e começamos esse processo, somos levados a achar que Deus vai nos guardar no monastério. E Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Nós somos salvos e santificados para, como a garça, entrar nesses meios aí e arrebatar alguns do fogo, com o coração limpo. Eu tinha dito a você que a gente enche o coração de lixo, né? E acaba que lixo que entra é lixo que sai. Então, uma coisa que a gente precisa considerar também é que o humanismo diz que o homem é produto do meio. Então, se você mudar o ambiente, você muda o homem. A Bíblia não diz isso. Porque o homem no Éden, ele tinha o melhor ambiente. Então não é o ambiente que vai mudar você nem a mim. O diabo vai atrás de você em qualquer lugar, vai atrás de mim em qualquer lugar. Ah, mas o meu ambiente é muito tóxico. Eu estava lendo uma historinha, não sei se ela é fato, mas uma coisa eu constatei. Quando eu era estudante do ensino médio, a gente estudou física, normal, não educação física, física mesmo. E a gente estudava as propriedades da luz e as propriedades do calor. Mas você não estuda nem a propriedade do frio, nem a propriedade das trevas. Porque na física não existe propriedade das trevas. A constatação da ciência é que trevas é ausência de luz e frio, ausência de calor. Essa é a sentença científica. Então, à medida que eu me encho de trevas, significa que eu estou apagando uma luz. Por isso, o apóstolo Paulo dizia: não extingueis o Espírito Santo, ou não apague o Espírito Santo dentro de você. Como é que você mantém um coração limpo para que o teu discurso seja limpo? Porque um detalhe que a gente precisa observar é que os fariseus, eles tinham um discurso muito bom. Jesus chegou ao ponto de, em Mateus 23, dizer: olhem o que eles dizem, façam o que eles falam, mas não reproduzam o comportamento deles, porque eles falam uma coisa e fazem outra. E Jesus compara isso a um sepulcro caiado. Tem um cemitério lá no Rio de Janeiro, cemitério Parque, dá até para fazer piquenique de tão bonito que é. Não sei quem tem coragem, mas gramadinho, não tem aquelas mausoléu, negócio americano, bonito pra caramba. Mas se você cavar, eu me lembro que meu pai morreu em 94, ele foi enterrado nesse cemitério. Em 2004 minha mãe morreu. Jazigo da família, vamos lá averiguar.
tirar o corpo do seu Ramiro, botar no ossário e enterrar a dona Judite. Meu irmão trabalhava na empresa administradora do cemitério. Aí ele foi lá e falou: fazer exumação, remoção da alçada, não sei o quê. Irmão, quando abriram o túmulo do papai, que os caras pegaram no caixão, abriram, meu pai estava inteiro, 10 anos depois. E Jesus está dizendo assim: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. O cara que fala uma coisa e vive outra, ele está caindo na falha de mostrar o coração dele, porque ele vai falar do que o coração está cheio. Então, nesse processo de limpeza do coração, a gente tem dispositivos na palavra que nos ensinam a vencer. Se a gente fala que o coração é abrigo de pensamento, emoções e sentimentos, vamos ver o que limpa os nossos pensamentos. O salmista diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então, em vez de eu me encher de comentários da revista Amiga, ou de historinha de revista que não tem nada a acrescentar, eu vou ler a palavra. Para honra e glória do Senhor, irmão, é o livro que eu mais leio. Para honra e glória do Senhor. Você acha que esses textos que eu decoro e falo é porque eu fico lendo a revistinha da Mônica? Não, irmão, é porque eu tenho alegria de ficar decorando o texto bíblico. Sabe por quê? Porque no dia que eu não tiver uma Bíblia para abrir, eu tenho uma Bíblia dentro de mim, e aí ninguém vai tirar o poder dessa palavra de dentro de mim. Quando eu estou diante de uma tentação que não tem a Bíblia para abrir, aí eu digo assim: Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No dia que eu estou sentindo que o negócio está ruim para o meu lado, que eu estou vendo a tribulação se levantar. 1 Coríntios capítulo 4: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desamparados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Pode correr, diabo. Jesus te venceu pelo poder da palavra, e a igreja te vence pelo poder da palavra. Então, eu vou me encher da palavra para que os meus pensamentos sejam nas coisas lá de cima. Então eu começo a limpar o meu coração, mudando as estruturas do meu pensamento. Então eu já não penso, seria como Paulo disse: a ninguém conhecemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu não posso olhar para uma pessoa e já derrotar essa pessoa de primeira fala. Não, aliás, nem de segunda e nem de terceira. Eu vou olhar para essa pessoa pela perspectiva de um espírito de fé. Ele está no erro agora, mas eu declaro por um espírito de fé que Deus vai transformar a vida dele. Eu declaro por um espírito de fé que Deus é poderoso para salvá-lo, porque eu não estou enxergando essa pessoa segundo a carne. As estruturas de pensamento começam a ser mudadas. Aí eu vou mudar a estrutura de sentimento. Como? Filipenses 2, de 5 em diante: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o seguinte, posso usar a alegoria de uma árvore? Pensa numa árvore, uma macieira. As melhores maçãs que eu já comi na vida foram em Israel, lá no Monte Hermon. Tirei do pé assim, comi, nunca tinha visto. Pequenininha assim, maravilhosa. Se eu tiro uma maçã e como, essa árvore vai secar? O que vai acontecer? Vai nascer outra. Para que não nasça mais maçã, aonde eu preciso trabalhar? Na raiz. Começa a responder a tua pergunta. Porque nós temos uma terrível mentalidade de pensar que pecado, iniquidade e transgressão é a mesma coisa, e não é.
Pecado é essa maçã. Pecado é essa maçã. Eu não estou falando maçã por causa do Éden não, tá? Porque a Bíblia não diz que foi uma maçã. Isso é uma coisa que a Apple inventou. Eu tiro, por exemplo, eu pego hoje. Exemplo, eu não posso comer doce. Então toda vez que eu como, eu sou diabético, estou diabético. Toda vez que eu como, eu estou pecando contra quem? Meu próprio corpo. E a Bíblia diz para a gente não destruir o templo do Espírito, porque senão Deus destrói a gente. Então eu não posso comer maçã, não posso comer bolo. Maçã eu posso. Aí eu como, então eu estou pecando. Aí eu vou na igreja, na hora do culto, o pastor prega, irmão, nós temos que viver em santidade. Aí o diabo fala assim, tá vendo? Você pecou. E ele avisa, irmão. Avisa. O diabo é terrível. Ele acusa, a palavra é essa. Inclusive o nome Diabolos significa acusador. Acusa. Aí eu chego e falo assim, Senhor, perdoa o meu pecado. Beleza, Deus perdoa. Na terça-feira eu como de novo. E aí a gente fica nesse, porque a árvore está produzindo fruto, porque existe uma raiz que não foi tirada. E aí João Batista diz assim, eis que o machado está onde? Está na raiz da árvore. Para que o pecado não mais prospere na minha vida, eu não tenho que arrancar o fruto, eu tenho que tocar na raiz. Qual é a raiz? A iniquidade. A iniquidade é a raiz do pecado. E como é que se mexe nessa raiz? Vou te dar um exemplo. Eu não sou crente a vida toda. Eu nasci na igreja cristã, fui apresentado ao Senhor na Assembleia de Deus, mas vivi dos 18 anos até os 36, uma vida que só a misericórdia de Deus. Terrível. Eu fui um homem com muitos envolvimentos com mulher que você nem imagina. E quando eu me converti, no dia 20 de agosto de 2002, um dia eu conto minha experiência de conversão para você. Quando eu me converti em 2002, pouco tempo depois, eu já casado com a Márcia, eu comecei a reparar que minha mulher vivia chorando. Vivia chorando. E eu cercando minha mulher de tudo que é cuidado, amor, lavando louça. Ela saía para trabalhar e eu fazia bolo para quando ela voltasse. Tinha, aliás, tem 19 anos que eu levo todo dia café da manhã para ela, para honra e glória do Senhor. 19 anos, todo dia. Cafezinho lá para minha esposa. E sempre foi assim. Só que eu olhava no olhar dela, eu via uma tristeza. E eu não tem problema botar na internet não, porque isso vai edificar outras vidas. Eu já era convertido, mas eu tinha um problema. Por causa do tipo de vida que eu tinha vivido, de promiscuidade, pecado, um cara completamente contaminado, com um monte de boleta nas minhas costas por causa de mulher. Eu andava com a minha esposa no shopping, eu parecia um ventilador faete. Aquele ali, ó, passou para lá, eu girava para lá. Veio uma para cá, se eu observasse que a minha mulher estava olhando, a cabeça ficava, mas o olho ia juntinho. E a minha mulher estava ficando triste com isso. Aí eu venho numa conferência apostólica em Suzano. Aí um apóstolo olhou para mim e falou assim: você é endemoniado. Ele tinha um defeito assim no olho. Você é endemoniado, meu. Precisa de libertação. Acabar a conferência, vai lá na igreja do Rael. Você conheceu esse apóstolo? Ele tinha a boca torta. Anos depois a gente foi para Portugal pregar. E era aniversário dele. Me deram o bolo com a vela acesa, irmão. Devia para que lado eu botei o bolo? Do lado todo da boca. Ele sobrava.
E aí eu vou para lá, para a igreja do Rael. 6 horas de libertação. Eu contei minha vida toda para o pastor e profeta Israel. Ele olhava para mim e falava assim: cara, é impressionante. Você está falando, tem uma serpente que a base dela está na tua cervical e a cabeça dela repousa sobre a tua cabeça. E ela está com o olho fechado. Se essa serpente está aí, o Espírito Santo precisa dizer para nós por que ela está aí, para que seja arrancada. Isso respondendo a tua pergunta. E eu não sabia, eu já tinha contado tudo para ele que eu tinha feito. Eu falei, não é possível, eu já contei tudo para você. Não tem mais nada. Aí o Espírito Santo impulsionou Israel a fazer uma declaração: Senhor, leva ao Davi, no exato momento em que essa iniquidade foi projetada na vida dele. Sabe em que ano eu fui? Na minha mente, né? Eu não saí de lá não, nem meu espírito saiu, mas é como se abrisse uma tela na minha mente, e eu me vi isso no ano de 75, eu tinha 9 anos de idade, eu numa quadra de futebol, onde o time da igreja dos meus irmãos, que era que eu ia, jogava futebol de salão todo dia, tinha os caras fumando maconha assim num canto, tudo conhecido da gente, era do meu pai. E como eu era muito criança, eu não podia jogar bola com eles, com os grandes, né? Então eu levava uma bolinha de plástico e eu ficava chutando, me imaginando em vários lugares. Eu era o único jogador, eu batia o pênalti, cobrava, enfim, fazia o gol, comemorava, eu sozinho. E num desses chutes a minha bola foi parar perto dos caras que estavam usando droga. Um deles, que morreu um ano retrasado, Valério, me pegou pela mão assim, me sentou do lado dele, e com um cigarro de maconha acesa ele começou a jogar fumaça na minha direção e abriu uma revista de pornografia para eu ver. Naquele momento foi gerada em mim 2 sementes. Quais? A da droga e da imoralidade sexual. Quando eu lembrei dessa cena, o Rael falou assim: Deus te falou alguma coisa, porque a serpente abriu o olho. Eu falei: Rael, olha só, bicho, em 1975, dezembro, aconteceu isso. Aí ele falou: não, vamos arrancar esse bicho daí agora. Então o que acontece? Existem situações na nossa vida que se tornam verdadeiras raízes produtoras de pecado. E aí vale a pena a gente sentar com o Espírito Santo e dizer para ele: Senhor, por que essa maçã está saindo toda vez? Porque a grande verdade é que o prognóstico, o desejo de Deus para mim e para você, é que a gente ande de glória em glória, de fé em fé. A gente não foi gerado para um dia estar aqui, outro aqui. A palavra de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 57 é: sede firmes e constantes. Então a gente está programado pelo Espírito Santo de Deus para ter uma vida de constância espiritual. Está isento de pecar? Não. Tanto que João fala: não pequeis, mas se pecardes. Então esse processo da limpeza do coração é um processo que a gente vai estar diante de Deus falando: Senhor, me limpa, vai, por favor, me mostra o que produz isso. Por que eu caio dessa maneira? Por que o meu coração é tão vulnerável a essas coisas? Por que eu sou tão suscetível? Se o Senhor me gerou de novo, então faz uma obra que glorifique o teu nome no meu coração. Então a gente limpa a estrutura de pensamento, a gente limpa os sentimentos, assumindo um coração de Jesus na nossa vida. E aí a gente vai também limpar a nossa vontade, assumindo o quê? A vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, a limpeza do coração, ela gera em nós integridade, inteireza. É interessante a gente observar o rei Davi. Que coisa interessante. Homem o quê? Segundo? Homem o quê? Mas ele adulterou. Você já parou para pensar nisso?
Deus coloca uma espada sobre a cabeça de Davi e usa um profeta chamado Natan para dizer para ele: olha só, o que você fez em oculto, teus filhos vão fazer em cima do telhado. Você transou com a mulher do Urias escondido, teus filhos vão transar com as tuas mulheres em cima do telhado. A espada nunca mais vai se apartar da tua casa. Mas Deus olha para ele e diz assim: achei a Davi, em Atos 13 dá esse testemunho, achei a Davi, homem segundo o meu coração, que cumprirá toda a minha vontade. Eu fiquei numa crise por causa desse texto, e eu falei: Senhor, como é que pode um cara tão perturbado como Davi, cara, ele chegou ao ponto de querer matar um cara porque o cara não deu uma ovelha para ele comer? Nabal, se não é a Abigail entrar na frente, Nabal ia se lascar todo. Que o Davi levantou o exército e falou: vamos ali matar um cara. Irmão, um exército para matar um cara. Aí Deus fala assim: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Por que isso? Quando a gente lê o Salmo 51, a gente entende por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? A compreensão que Davi tinha acerca de arrependimento, confissão de pecado e contra quem ele pecava. Todas as vezes que Deus o confrontou, ele disse: pequei contra o Senhor. Ele não fala que pecou contra a mulher do Urias antes, ele fala: pequei contra o Senhor. E aí no Salmo 51 ele fala assim: eu estou com os meus ossos esmacados por causa da minha iniquidade. Eu fui gerado em pecado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Ele diz assim: não tem nada em mim que presta. Me mostra um outro adultério de Davi. Não teve. É essa limpeza que a palavra nos propõe. Sabe, é você caminhar todo dia para não cometer o mesmo pecado de ontem. Você está vigilante com alegria, mas sabe, é como você atravessa, quem gosta de ir no McDonald's aí, dá um aleluia. É como você atravessar a rua para ir no McDonald's, que é o lugar da tua alegria, mas você vai olhar para ver se vem carro de um lado ou do outro. Para não ter a tua alegria interrompida, você faz atenção. Você não diz faire attention. D'accord, Emmanuel? D'accord? Você como sabe? Faire attention. Faça atenção. Então você vai para o McDonald's, você está olhando. Esse é o grande barato da vida cristã. É saber que a gente está indo para o céu para ver ao Senhor na expectativa de um coração limpo. Agora, para encerrar, essa aula foi muito tremenda. Quando ele diz aqui, eles verão a Deus, isso joga a gente para que tempo? Futuro. Mas será que essa bem-aventurança, a recompensa dela está só no futuro? Em Êxodo, o Moisés fala assim: Deus, me mostra a tua glória. Não foi assim que Moisés orou? Me mostra. Aí Deus falou: rapaz, olha o que você está pedindo. Você me vê, você morre. Mas eu vou fazer assim com você. Eu vou te esconder dentro da rocha e vou passar, e você vai me ver pelas costas, e você vai ver toda a minha bondade. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou assim para mim: a rocha era Cristo. Se você quiser ver a Deus, você precisa entrar em Cristo. Filipenses capítulo 3. Porque aquilo que eu reputava como lucro, hoje eu dou como esterco, a fim de ganhar o conhecimento de Cristo e ser achado nele.
E aí em Cristo a gente passa a ver a bondade de Deus em tudo que está ao nosso redor. Deus, eu estou doente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bondade de Deus até nessa enfermidade. Deus, eu estou atravessando uma luta grandiosa, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Bondade de Deus no meio da luta. Romanos chega a dizer que tudo o que pode se declarar a respeito de Deus, dele é visto nas coisas criadas. Irmão, coisa mais linda é você imaginar que ninguém ensinou uma cabra a subir a montanha para dar cria, mas ela faz isso. Quem foi que fez isso? Bondade de Deus. O apóstolo Pedro diz que a terra foi tirada da água, no meio da água subsiste. A maior parte da terra é água. Por que essa água não chega aqui em São Paulo para acabar com tudo? Porque lá em Jó Deus disse: quem disse ao mar, até aqui se quebrem as tuas ondas orgulhosas e daqui não passa? Quem botou bom limite nisso tudo? Diga a bondade de Deus. Então a gente passa a ver a bondade de Deus, e não somente a bondade de Deus, a gente passa a ver Deus em todas as coisas. Então ver a Deus, em parte a gente consegue agora, e a outra parte lá na frente, porque inclusive Paulo fala na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, quando ele fala do amor, ele diz assim: hoje nós vemos como um espelho, por enigma, mas então veremos face a face. Hoje eu conheci Pai, mas então eu vou conhecê-lo como também sou conhecido. Nós veremos ao Senhor na plenitude da sua imagem. Hoje nós vemos o Senhor revelado nas suas obras e na sua misericórdia. Então vamos em frente, galera. Vamos em frente. Não pare, não pare, não pare. Amém? Estou tentando terminar, não consigo. E olha que eu estou com conjuntivite brava. Quando Paulo fala que a gente vê por um espelho enigma, naquela época o espelho não dava uma visão perfeita. O espelho, ele dava uma imagem distorcida da realidade. A lei é declarada na Bíblia como a sombra das coisas futuras. Hebreus 10. A lei é a sombra das coisas futuras. Aí, presta atenção nisso. A gente precisa ir embora para o Machado poder ir embora. Presta atenção nisso. Se na sombra a glória descia, os montes tremiam, imagina na graça que é a substância. Se na sombra acontecia tudo isso, imagina na graça. A lei da limpeza do coração era possível com um cordeiro. A nossa, há 2000 anos já foi provisionada. Então, irmão, está todo mundo nessa caminhada. Que Deus te abençoe.